Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continham os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir, tá? Então tem 5 postulados ali, e após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. E com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Bom, galera, então vamos lá. O primeiro postulado, ele acabou caindo porque diz que a matéria é constituída por átomos indivisíveis. Então, a gente sabe que o átomo, ele tem uma região chamada núcleo, tá? E nesse núcleo, o que a gente tem? A gente tem a presença de prótons e nêutrons, tá? E ao redor do núcleo, a gente tem uma região chamada de eletrosfera, que contém os elétrons, beleza? Então, falar que o átomo é indivisível, isso não está de acordo com o modelo atual. Então, isso daqui atualmente é um erro. A 2 diz que todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Errado. A gente sabe que, por exemplo, existem os isótopos, tá? O que são isótopos? Átomos que apresentam em comum o mesmo número de prótons. Um exemplo clássico é o carbono, que tem o isótopo de massa 12, o isótopo de massa 13, o isótopo de massa 14, né? Que é o famoso que é no estudo de radioatividade, né? Tempo de meia-vida. Então a 2 está errada. Todos esses átomos são do mesmo elemento químico, mas a massa é diferente, tá? 4 diz que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Isso não faz sentido, né? Até mesmo com o próprio trabalho de radioatividade, a gente sabe que o núcleo de um átomo, ele pode sofrer alterações. Então falar que o átomo é indestrutível não faz sentido isso daqui, tá? A 5 diz que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso tá certo, tá? Exemplo, né? A gente poderia ter, por exemplo, ó, N2O3, N2O5. Então essa combinação é em proporções de números inteiros para formar esses compostos, tá? Então você não vai ver, por exemplo, fórmula nenhuma. Por exemplo, eu tenho C1,5H4. Isso aqui não é um número inteiro. Esse tipo de proporção, isso não existe, tá? Então a gente sempre vê números inteiros. Então, galera, a 5ª proposta, ela tá certa, tá? Então, o que ainda é considerado correto é a 5ª proposta, né? No caso, o 5º postulado, e a letra E seria a alternativa correta para essa questão.